Dia da designer de sobrancelhas. Que dia feliz! Como é bom poder comemorar essa nossa profissão que de um tempo para cá tem sido tão valorizada, tão reconhecida no mercado da área da beleza. Estou muito feliz de estar aqui e hoje, de forma especial, eu quero compartilhar um pouco da minha história com você. Como eu cheguei até aqui, o que eu já enfrentei ao longo desses 8 anos trabalhando com sobrancelhas. Enfim, mais um mês juntinhos aqui no canal da Trinx. Oi, eu sou a Lara Lises e se você não me conhece, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu estou aqui todos os meses compartilhando conteúdos riquíssimos para elevar o seu negócio na área da beleza. Bom, e eu acho que muita gente não sabe disso, mas eu iniciei, né, a minha paixão por sobrancelhas deu o seu início aí quando eu tinha 14 anos. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente com muito pelo na sobrancelha. E eu nunca gostei dessa sujeirinha ao redor. E aí, ali no auge dos meus 13, 14 anos, eu raspei a minha sobrancelha, aqui, a sobrancelha da direita, e meu Deus, né, enxerguei o erro que eu tinha cometido. Minha avó, na época, ficou furiosíssima e me levou numa vizinha para fazer a minha sobrancelha. E eu lembro que quando eu peguei o espelho, que essa vizinha tinha acabado de fazer minha sobrancelha, eu odiei. Eu falei, eu detestei, ela afinou a minha sobrancelha, tá totalmente desarmônico, né? Eu usei outras palavras, mas foi basicamente isso. E aí, a partir daquele momento, eu falei, gente, nunca mais ninguém vai pôr a mão na minha sobrancelha. Eu vou cuidar das minhas sobrancelhas, eu vou fazer as minhas sobrancelhas quando tiver necessidade, mas ninguém mais vai fazer minha sobrancelha. Não gostei. E, na época, eu tinha ali uns 13, 14 anos e a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje do mundo das sobrancelhas, né? De hoje ser uma especialista, de ganhar a vida com isso. Eu não tinha isso como um exemplo de profissão. Então foi onde esse sonho meu, ele foi sendo deixado de lado, eu não enxergava mesmo. Para mim tinha que fazer uma faculdade, ter um diploma e trabalhar para alguém, para alguma empresa. Mas não, o mundo empreendedor assim, ele não era tão nítido para mim nessa época. E foi quando eu me mudei de cidade para fazer faculdade de estética. Na época eu já até fazia sobrancelha de família, de amigas, mas não cobrava nada por isso, era só por hobby, por paixão mesmo, porque eu sempre gostei dessa região aqui, sempre limpa, sempre alinhada. E foi quando eu me mudei pra cá, que eu trabalhava numa clínica de estética, que a moça que fazia sobrancelha ia sair. Aí eu falei, não, essa é a minha oportunidade. E foi aí que eu comecei a atender uma ou outra cliente que ela tinha na época, mas a maioria foi com ela na época, e aí eu atendia uma ou outra no meio dos meus milhares de atendimentos de corporal e facial. E foi quando o meu namorado da época, que hoje é o meu esposo, o Douglas, ele olhou pra mim e falou, Lara, nós temos um quarto sobrando aqui na nossa casa. Por que é que você não monta o seu espaço aqui e começa a divulgar para atrair clientes pra cá? Porque aí você pode, né, crescer nisso e tudo mais. Ele sempre me apoiou, gente. Isso é muito gostoso, ter alguém do seu lado que apoia o que você gosta, o que você sonha. E eu olhei pra ele e falei, gente, você tá doido? Eu vou atender no quarto da minha casa, que vergonha. Ninguém começa assim, eu tive essa mentalidade, viu? E ele, não, mas tem que começar de baixo, né? A gente compra uma maca, mesmo que seja uma maca usada. E foi aí que eu decidi dar ouvido a ele. Eu trabalhava CLT o dia todo, fazia faculdade à noite e atendia uma cliente na semana na minha casa. Demorava em torno de 1 hora para fazer uma sobrancelha. E, gente, não é que deu certo? Eu comecei a postava uma coisinha ou outra, tá? Não era a Lara que vocês conhecem hoje, não. A gente tá falando de 8 anos atrás. Postava uma sobrancelha ou outra, fazia um marketzinho ali, bem de antes e depois só. E começou a pingar cliente. Uma aqui, outra ali, outra aqui. Enfim, esse foi o meu início, no quarto da minha casa. E quando a cliente não podia vir até mim, eu tinha uma bis roxa, linda na época, e eu ia até as minhas clientes. Então eu fiz muito tempo atendimento em domicílio e também o atendimento no quarto da minha casa. E as coisas, conforme você vai... Aqui eu quero te trazer alguns insights. Conforme você vai se dedicando e entendendo que a situação que você está hoje, ela não é para sempre, mas que antes de algo melhor acontecer, você precisa aceitar o que você tem, você começa a virar o jogo para você. Por quê? Eu tinha muita vergonha da casa onde a gente morava, tá? O meu início do Douglas, assim, ele foi, assim como o de muitas pessoas, né? Difícil, batalhado ali, cada dia a gente batalhava muito, a gente sempre trabalhou muito. Só que era tudo muito simples, tudo muito simples. Eu tinha vergonha, porque eu também tinha os meus cães já na época, então ficava cheio de urina na casa. Então, assim,
E ao atender as minhas clientes, eu sempre tive esse senso, né? Eu atendendo as pessoas, eu falava, Deus, eu agradeço pelo que eu tenho, mas eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Esse não é o meu lugar. Gente, era exatamente essas palavras que eu usava enquanto eu tava ali fazendo a sobrancelha e pensando assim, na minha cabeça. Eu sei que esse não é o meu lugar, tem algo melhor me esperando. Mas eu agradeço, eu amo isso aqui. Eu comecei, gente, uma coisa que é muito difícil nesse começo, né, no início, comecei a dar valor nessas mínimas coisas, mas mínimas mesmo. Comecei a agradecer demais por tudo que eu tinha, comecei a enxergar o lado bom das coisas, que eu tava conseguindo reverter, mesmo que muito devagar. O início, ele é devagar. Cliente, um resultado, um outro resultado, uma outra pessoa aparecia. As coisas boas estavam acontecendo. E aí uma coisa vai passando o tempo, os meses, né? As clientes vão aparecendo conforme você vai colocando ali todo o seu amor, seu carinho, sua dedicação, as coisas vão acontecendo no tempo em que precisam acontecer. E dessa eu fui para uma outra sala que eu pagava comissão, depois fui para uma outra sala que eu pagava aluguel. E aí veio 2020, meus amores, quando tudo estava impecável na minha vida, cliente a rodo na minha agenda estava extremamente lotada de cliente. Eu já tinha comprado meu primeiro carro, eu já estava com a sala reformada do jeito que eu queria, uma sala de 3x3, minúscula, que cabia só a minha maca, sim, mas era minha e já era algo melhor do que eu tava, lembra? O Douglas chega em mim e fala, vamos nos mudar de cidade? E eu, né, falei, vamos, tô junto com você. Ele recebeu uma proposta de trabalho em uma outra cidade e nós nos mudamos. Só que a gente não imaginava que naquele ano aconteceria a pandemia. E foi quando meu mundo simplesmente abriu, o meu chão abriu e eu não via mais formas de reerguer a minha situação. Foi onde eu passei pelos piores momentos da minha vida financeiramente falando, de cliente, né? Porque eu fui para uma cidade nova onde ninguém me conhecia. Então foi um dos piores momentos onde eu tive crises de ansiedade absurdas. O meu corpo estava cheio de ferida, o meu nome estava sujo, o banco ia buscar meu carro porque eu não pagava as parcelas, eu não tinha dinheiro para nada. E aí é onde eu sempre falo para vocês, gente, principalmente com a Trinx, né? Tenham gestão do negócio de vocês, enxerguem o negócio de vocês, façam o financeiro, entendam o que está acontecendo para não acontecer o que aconteceu comigo. Eu realmente não enxergava luz no fim do túnel. Só que para mim, desde 2018, 2019, desistir não é uma opção. Você que já me conhece há mais tempo sabe que isso é a regra da minha vida. Não é uma opção desistir. Antes de você tentar, de estudar, de praticar, de tentar, você não vai desistir. E foi quando eu comecei na pré-pandemia, né? Um pouco antes de começar a pandemia, eu fui para um salão, falei, eu não vou ficar parada. Fui para um salão, falei, de lá vai vir clientes e vai dar tudo certo. E foi simplesmente a pior experiência que eu tive na minha vida. Me trataram muito mal, tiraram todas as minhas coisas do nada, de dentro da sala onde eu atendia, colocaram outro profissional sem me avisar. Enfim, foi uma situação horrível. Ali eu aprendi a como nunca ser com as minhas clientes e ok, a gente vai se reunir novamente. Foi quando eu comecei a fazer um atendimento ou outro a domicílio até eu criar coragem. E isso a gente está falando no intervalo de 2 semanas. Eu saí desse salão, dentro de 2 semanas, eu implorava para Deus me mandar uma sala, eu quero uma sala, vou alugar uma sala. Gente, lembrando que eu não tinha uma cliente na agenda, não tinha cliente. Eu vou me virar, vai, vamos, eu vou fazer acontecer, as clientes vão aparecendo. E a gente acha que isso é tipo, nossa, mas que história. E é real. A sala apareceu. Quando eu descansei em Deus, a sala apareceu. Como assim descansei em Deus? Porque antes disso eu tava muito apreensiva. Eu queria achar a sala, procurar. Ficava o dia inteiro bitolada, neurótica com aquilo de achar a sala perfeita, não vai dar tudo certo. Quando eu falei, deixa eu respirar, eu vou esquecer um pouco esse assunto, vai. Tava naquele negócio assim, ai, não aperte a mão, ao espirrar, não sei o que, sabe, pré-pandemia. E aí a sala apareceu num sábado, perfeitamente do jeito que eu tinha imaginado. Quando eu descansei, ela apareceu na minha mão. Rolando o feed de Instagram, a sala surgiu em um patrocinado e eu fui até lá ver. Na hora que eu pus o pé na sala, eu falei pro Douglas, é aqui, eu preciso dessa sala, eu sei que essa sala é pra mim. Ele falou assim, faça o que você desejar, eu tô com você, mas você que sabe. Então ele deixou com que eu batesse as minhas asas. Lembra? É muito importante ter alguém que te apoie. Eu falei, eu não sei como eu vou pagar, mas vai dar tudo certo. Foi isso que eu falei pra ele. E aí eu falei, nossa, não deixa nem o pessoal da imobiliária saber, porque senão eles não vão querer me alugar. E deu tudo certo, aluguei a sala.
E aí eu comecei a encontrar parceiras, eu nunca fiquei parada, tá? Comecei a encontrar parceiras e tudo mais, e as coisas foram fluindo. Elas vinham, a gente fazia vídeo, fazia foto, elas indicavam, as amigas vinham e começou a fluir. E aí, início de pandemia, fecha tudo, ninguém atende, ninguém sai de casa e tudo mais. Meu Deus, o chão abrindo de novo, gente, o chão abrindo de novo e aquele caos. Foi quando eu comecei a estudar sobre Instagram. Eu falei, eu já tenho um público de sobrancelhas, público assim, eu tinha 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, que me pergunta algumas coisas de sobrancelhas, eu vou usar isso a meu favor. E comecei a dar consultoria online. Nessa época, cobrava R$ 50 por uma consultoria, mas esse foi o meu início no digital. Então, eu tinha encontro com as alunas, enfim, de consultoria eu fui crescendo para mentoria, de mentoria me chamaram para palestra, de palestra criei o meu primeiro curso online, desenvolvi ele do zero, método, tudo. Enfim, me tornei quem eu sou hoje. Me tornei a profissional reconhecida, referência que tinha no meu livro de desejos, no meu caderno de anotações, de sonhos, quadro dos sonhos, e isso tudo se concretizou em frente aos meus olhos e foi a coisa mais linda do mundo. Então hoje, no dia da designer de sobrancelhas, mesmo você que não é designer de sobrancelhas, eu tô aqui para te falar que nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. As coisas acontecem. Para quem tem fé, para quem não desiste, para quem tem sangue nos olhos para estudar, para sentar, para aprender e, claro, para sempre investir no conhecimento. Porque eu sempre falo que o resultado que a gente quer está na informação que a gente não tem. Então, antes da gente querer o resultado, a gente tem que adquirir o conhecimento. E se você for parar para pensar, em todos esses momentos eu não tinha grana. Mas o pouco que entrava era suficiente para que eu colocasse no curso, em algum material, em algum produto, no sistema, por exemplo, para que eu pudesse ter retorno, não imediato, mas que na hora que fosse ter o retorno, esse retorno seria sensacional. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que eu tenho para falar para você hoje é um brevíssimo resumo do que é a minha história, mas trazer essa consciência de que se a gente quer ser grande, se a gente quer crescer, se a gente quer ser referência, a força tem que vir da gente, porque se você não lutar, quem vai lutar por você? Quem vai ir atrás dos seus sonhos por você se qualquer outra pessoa não tem a mesma visão que você tem? É muito difícil o nosso começo, principalmente na área da beleza, as pessoas acham que é um hobby. Quem trabalha com cabelo, ai, não deu certo, falava muito pra mim, mas você não fez faculdade, vai fazer suas sobrancelhas. Enfim, a gente tem essas pedras no meio do caminho, mas elas precisam ser obstáculos para nos fortalecer. Então, eu sei que às vezes pode estar difícil, tá faltando cliente, tá faltando conquistas, não tá faltando. Você só precisa pensar no seu negócio com mais carinho. Você só precisa tirar tempo para fazer a gestão, né? Hoje nós temos a Trinx que facilita a nossa vida, o que eu amo. Mas para fazer gestão, para pensar em estratégias, para pensar em captação de cliente, a gente não para. E é por isso que hoje nós temos um nome imenso no mercado da área da beleza, né? As designers de sobrancelha, o quanto a gente conquistou esse lugar. E que a gente conquiste ele sempre, que a gente aumente sempre essa força que o mundo das sobrancelhas tem. Então, eu quero que você valorize mais a sua história, se você está no início, se você está há anos, ou se você já pensou em algum momento em desistir, pode ser que amanhã tudo aquilo que você sonhou se concretize. E ninguém vai conseguir te explicar. Só você e Deus vai entender realmente o que tem no teu coração, o que você deseja, o que você quer alcançar. E o mais importante de tudo, não se compare. Entenda que o palco do outro não tem nada a ver com o seu bastidor, não tem nada a ver com o palco em que você vai subir. E quando eu entendi isso, eu comecei a ter mais força para fazer as minhas coisas, para olhar para as minhas coisas, para decidir as coisas baseadas no que faz sentido para mim, para eu ter paz, para eu conseguir fazer com que o meu negócio cresça cada vez mais, sabe? E é isso que eu desejo para você. Desejo que você tenha todo o sucesso do mundo, que você seja extremamente feliz fazendo o que você faz, desde que você entenda que esses princípios, esses valores, eles precisam estar alinhados com você. Não vai ser fácil na maioria das vezes, ninguém falou que seria, mas que a gente tenha muita força, muita fé para conseguir caminhar todos os dias e entender que é de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar lá. Bom, é isso. Eu te vejo no próximo mês aqui no canal da Trinx para que a gente possa compartilhar cada vez mais
coisas que vão elevar o nível do nosso negócio. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com você. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, deixa aqui embaixo que será um prazer poder voltar aqui e falar um pouco mais com você. Um beijo e até o mês que vem!